Bom, bom também, como é que vocês estão? Estão bem? Meu nome é Erifrelo, esse é meu canal, sou músico. Esse é um canal voltado para minha música e um pouco da nossa vida que a gente vive aqui. Um pouco de vida na roça. Se você chegou agora aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixe de assinar, curtir, comentar, fazer sua participação. Hoje eu trago uma reflexão para vocês, né? O pessoal vem perguntando qual é a idade certa para ir para a roça, o que eu acho, qual é o momento certo, né? Vejo que muita gente fala assim, quando eu me aposentar eu vou para a roça. Quando eu me aposentar eu vou para uma cidade do interior, daí vivo com o meu aposento. Quero abrir aqui um relato sem citar nomes, bastante interessante para vocês, né? Eu tenho um desses amigos que a gente sempre cruza, e faz um tempinho aí que eu cruzei com ele, esbarrei com ele aí na estrada da vida, e como o pai dele era muito legal, muito simpático com a gente fina, pouco ausente por causa do trabalho, mas gente fina, eu perguntei como é que o pai dele estava. Ele falou que o pai dele estava bem, mas estava com uns problemas de saúde. O pai dele foi desses que sempre falou que quando se aposentar queria ir para uma cidade mais interiorana, né? Fazer um mangueiro, tirar leite, enfim. O que aconteceu? Ele falou umas coisas bastante tristes assim, porque eu realmente achei que o pai dele ia conseguir fazer isso, né? Na época ele falou que o pai dele tinha se aposentado por invalidez, né? Se aposentou antes do tempo, mas não conseguiu, né, realizar esse sonho dele. O pai dele ficou com esse lado todo afetado por causa do trabalho, ficou praticamente cego desse olho, surdo. Tinha substâncias químicas, né, devido às longas jornadas se expondo num cargo lá da empresa que tinha um alto nível de salubridade. Então tinha substâncias químicas que corriam na corrente sanguínea dele. E no inverno, quando chegava aquele inverno do sul, né, ele sentia muitas dores nas juntas. E todo mundo sabe que naturalmente todo mundo sente muita dor na junta no inverno lá do sul, né, porque tem muita umidade. E esse caboclo, ele sente mais dor do que as pessoas normalmente sentem lá no inverno, né? O inverno lá do sul é brabo. Em Criciúma pelo menos é, né? E aí os filhos estavam brigando, tirando ele, os filhos estavam brigando em vida pelo que ele conquistou, estavam brigando, querendo fazer os... acho que é inventário que se fala, né? Para dividir, né? Fulano merece mais, ciclano merece menos. Dividir em vida o que ele tinha, ou seja, ele não ia conseguir usufruir nem de um jeito nem de outro. Nem por conta própria, por causa da saúde, e nem com a ajuda dos filhos, porque os filhos estavam ocupados tentando separar o que ele tinha em vida, achando que a morte dele ia ser rápida, né? E isso eu trago a reflexão para vocês, né? Quando eu tinha uns 25, 24 anos, eu me vi nessa situação. Trabalhando 48, 72 horas, né? Numa empresa que nem a hora extra pagava, sendo escravo do trabalho. E aí me veio uma reflexão, foi a seguinte: quando você é uma pessoa de bem, você é dessas pessoas, você, por exemplo, é dessas pessoas que vai à igreja, que é leal às pessoas que estão ao seu derredor, não é dado a vícios. Pois é, eu era esse cara com 25 anos. Ainda sou, graças a Deus. Só que eu entendi que existe
um ponto que separa o trabalho saudável, o trabalho que Deus se agrada e o trabalho escravo, o trabalho que pode me matar. Quando você é uma pessoa decente, não é dada a vícios, como é que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer você se desvirtuar do caminho? O que ele vai usar? Quais as ferramentas que ele vai usar? Ele vai usar as ferramentas do seu cotidiano. Por exemplo, o trabalho. Então ele vai botar na sua cabeça que você tem que trabalhar muito, para que você seja um homem honrado. Trabalhar a ponto de se matar de trabalhar. A ponto de você entrar numa depressão pelo excesso de trabalho, pelas longas cargas horárias, você ficar enfermo emocionalmente, mentalmente, fisicamente. O inimigo das nossas almas vai usar o próprio trabalho para fazer com que a gente seja escravo dele. Não é só o trabalho não, é a igreja também. Ah, mas como ali? Como é que a pessoa vai se tornar escravo da igreja? Como é que a pessoa não vai agradar a Deus indo à igreja? É muito óbvio, é muito fácil, é óbvio pensar da seguinte forma. Faz isso se tornar um ídolo na sua vida. Faz isso se tornar um ídolo. Você se tornar escravo da igreja. Você não faltar nenhum culto, sabe? Você deixar de ir numa formatura da sua filha porque você tem que estar lá na igreja. Você se sentir melhor do que as outras pessoas porque você vai mais à igreja. Mais merecedor, mais digno da presença de Deus porque você vai mais à igreja. Muito fácil. O inimigo das nossas almas vai usar as coisas mais nobres. Vai usar o que te transcende para te tornar escravo, né? O que o inimigo falou lá no deserto para Jesus? O que o diabo falou? Nossa, você não é o filho de Deus? Olha só. Usou a Bíblia para tentar ludibriar nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, se você não está com fome, então transforma essas pedras em pães, você não é o Filho de Deus? Olha só. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Tudo tem que ser feito de forma coerente, de forma inteligente. Deus te deu uma mente pensante. Tem codex aí dentro de você, que foi Deus que colocou, que eu chamo de codex, que são instintos, né? A ciência fala que são instintos. Eu não digo que é instintos, eles são pequenos codex, tipo cartucho de videogame que está aí na sua cabeça aí. Foi Deus que colocou. Ó, esse daqui é para quando ele se viver numa situação de perigo. Esse daqui é para quando ele vê que eu tô saindo ele está saindo da minha presença. Esse cartuchinho aqui, ó, junto com o Espírito Santo, vai ativar. Daí ele vai lembrar. Será que ele está fazendo a coisa certa? São codex. Esses codex são ativados. Quanto mais tempo você fica aqui na roça, eles vão se ativando. Que é essa vida mais natural, mais racional, mais conectada com Deus, se você quiser. Porque a roça sem Deus é só roça. Agora a roça com Deus é muito bom. Vou dizer para vocês, meus amigos, nós vivemos pela fé. A gente aprendeu a viver pela fé. Às vezes as pessoas falam, mas vocês vivem do quê? A gente vive de muita coisa. Eu trabalho com design de logo, eu faço os vídeos aqui para o YouTube, sou músico, trabalho com produção musical. Agora a gente está fazendo essas músicas aí sob encomenda. Já tenho umas 2 encomendas. Mas acima de tudo, sabe do que eu vivo? Eu vivo de fé. Eu vivo pela fé. Tudo que eu faço é para agradar a Deus, é para louvor do nosso Deus, é para render ações de graça ao nosso Criador do Universo. E no mais, meu amigo, as demais coisas nos serão acrescentadas, ou serão acrescentadas, meus amigos. Confie em Deus. A hora certa de você vir para a roça
É a hora que você sentir no coração. Comece a mentalizar isso, entregar nas mãos de Deus. Bota isso no seu coração, no seu pensamento e entrega para Deus. E vá fazendo. O caminho só começa quando a gente começa a caminhar. E no mais, as coisas vão acontecer. Para mim e para você. Tá bom? Tchau para vocês.